A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, pretendo aqui neste vídeo trazer uma mensagem de final de ano, mas na verdade é uma mensagem também de início de ano. Nós estamos agora com os pés no ano de 2021. No ano passado eu fiz uma mensagem para esse ano de 2020 que está terminando. E agora, mais uma vez, eu venho aqui tentar de forma resumida trazer uma ideia, do que podemos pensar neste momento. Dizer de que esse ano foi um ano atípico, um ano diferente, isso aí é muito já da sabença pública. Então não há necessidade de ficar, como se diz, pisando novamente nessa tecla. Na realidade, nós sempre pensamos nas conquistas que tivemos e no que podemos conquistar no ano que se avizinha. O homem sempre tem essa preocupação natural, faz parte do homem. Mas eu quero dizer, para iniciar essa conversa, esse bate-papo informal, que a maior conquista humana é deixar-se conquistar por Jesus. Então eu gostaria que todos tivessem esse pensamento e pudessem depois fazer uma reflexão particular sobre essa ideia que aqui nós trazemos. Na realidade, isso aí é uma constatação das vidas humanas. Porque todos nós, queiramos ou não, somos de Deus. Fomos criados por Deus. Deus tem um domínio sobre nós. Ele nos coloca aqui, Ele nos tira aqui. E mais ainda, Ele nos presenteia, ou seja, presenteia aquele que nele crê com a vida eterna. Todos nós sabemos, somos peregrinos nesse mundo, mas todos nós somos cidadãos do céu. Para quem crê, para quem conhece a palavra de Deus, sabe disso como uma noção básica. Então aqui, para fazer uma reflexão sobre esse sentimento de mudança de um ano para outro ano na cronologia humana, eu queria pensar aqui alguns versículos da palavra de Deus e depois cada um, se quiser, pode buscar um contexto maior, lógico, porque aqui são versos, mas que são versos que por si só já têm a manifestação do peso da glória. Se não, vejamos, eu vou citar aqui, quero começar aqui. Eu vou citar alguns versículos, uns 12 versículos. A metade de versículos do Antigo Testamento e a outra metade de versos do Novo Testamento. Então, aqui na palavra de Deus, sem fugir dela, eu quero começar com o Salmo, citando aqui o Salmo 34:8. Então, vejam bem, irmãs. Salmo 34:8. Diz assim: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Pensemos nisso, refletamos sobre isso aí. O Salmo 37:7 diz assim: Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E o Salmo 51, por sua vez, no versículo 10 a 12,
diz assim, o Salmo 51, conhecido Salmo de Davi, em que ele lá faz sua confissão e arrependimento. É um dos salmos mais lindos e mais transformadores do qual tem notícia, né, todos aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Então, vindo ao Salmo, nós vamos ler Salmo 51, 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pensem nisso, irmãos. Nós pedimos a Deus que Ele crie em nós um coração puro. Puro como? Como homem? Não. Puro como a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Saindo dos Salmos, indo para o livro de Eclesiastes, nós podemos ver em Eclesiastes 3:11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E aí tem tudo a ver, que nós estamos falando aqui de tempo, de cronologia, não é? A passagem de um ano para o outro ano, e que o homem pensa muitas vezes em dominar essa passagem, em conquistar conquistas próprias, né, longe de Deus, mas aqui diz que Deus, formoso, tudo Ele fez no seu devido tempo. Que isso conforte o seu coração, meu irmão. Se você está atravessando uma vida com muitas aflições no momento presente, saiba que tudo Deus fez em seu devido tempo. Também Ele pôs a eternidade no coração do homem. E nós sentimos a questão da eternidade quando nós vimos as obras de Deus. Ela é manifesta nas obras do Senhor, quando nós olhamos o mar, os céus, as plantas, né? Quando nós olhamos o homem e vimos que há ali uma essência de eternidade. Então, por que o homem se preocupa com a mortalidade? Porque ele sabe que existe uma eternidade. Mesmo que ele não saiba de uma forma, que ele não consiga discernir cientificamente, porque ele não vai consegui-lo, mas ele sabe espiritualmente que existe uma eternidade. Então, pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. E saindo de Eclesiastes, entramos nos profetas, e visitando aqui o profeta Isaías, o primeiro livro, não é? Isaías 40, 31, nós podemos ler, e vamos ler assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por isso que eu disse que se deve deixar conquistar por Jesus, porque quem espera em Jesus, no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque tem a eternidade da glória de Deus. Aleluia. Um outro profeta, o Jeremias, no capítulo 29, 11, ele também nos ensina assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Isso aí, irmão, também nesse momento em que muitas pessoas, em que muitos de nós estamos sofrendo de ansiedade, de depressão, e aflições de toda sorte, nós devemos entender aqui que os pensamentos de Deus para todos nós são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Lá na carta de Tiago nós vamos ver a palavra do Senhor, que nos ensina que nas tribulações é que nós encontramos a felicidade. Parece algo assim louco,
mas na realidade ele quer dizer que ali, né, com as tribulações, essas que nós vivenciamos, nós nos aperfeiçoamos rumo ao Senhor, ao alvo. Porque sem as crises, sem as aflições, é comum do homem, porque é pecador e a sua natureza o inclina a se afastar do Senhor. Então, o Isaías diz, né, buscai o Senhor enquanto podes achar. Então, eu sei que pensamentos eu tenho, né, que são de paz e não de paz, diz o Senhor, e não de mal, diz o Senhor, para dar a vocês o fim que desejais. Então, é no Senhor que nós encontramos as respostas. E aí, saindo do livro de Jeremias, nós vamos ao profeta Ezequiel, que no capítulo 36, versículos 25 a 27, deixa essa magistral lição para todos nós que estamos querendo ser conquistados por Jesus. Não estamos resistindo, né, ao chamado da graça. Então diz assim, ó, dar-vos-ei, olha irmão, essa vai para você, viu? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de você um espírito novo. Aí, irmãos, eu exorto a todos nós a não sermos o repeteco das nossas próprias iniquidades. E tudo aquilo que a gente promete que vai mudar, e tudo aquilo que a gente quer mudar, muitas vezes nós não sabemos como, às vezes fazemos, muitos fazem, né? Eu mesmo já fiz muitas vezes aquela lista, né? Do que este ano eu vou ser melhor. Mas não adianta, irmão. Irmã, não adianta se nós ficarmos em nós mesmos, se não nos esvaziarmos da nossa podridão, da nossa maldição por causa do pecado que nós temos em nós. Por isso, deixemos nos conquistar pelo Senhor. Então, porei dentro de vós o meu espírito, sim, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, os meus mandamentos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porque com pouco tempo nós prometemos e depois nós saímos de perto do Senhor. Mas por quê? Porque não nos deixamos ser conquistados pela graça de Jesus. E saindo aí do Velho Testamento, em que nós vimos, e nós citamos aí esses salmos, o livro de Eclesiastes e os 3 profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, vamos agora fazer uma passagem para a segunda carta aos Coríntios, né, do apóstolo Paulo, 5,17. Então veja aqui, o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, escrita já no 1º século, depois de Cristo já ter habitado, né, o Verbo se fez carne e habitou dentre nós na terra. Então ele diz aqui no versículo 17, que eu considero a grande exortação para todos os cristãos que se esquecem também dessa passagem maravilhosa e definitiva em nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo diz assim: e, portanto, se alguém está em Jesus Cristo, é nova criatura. E o que é que nós queremos quando há essa passagem de um ano para o outro? Nós queremos, a melhor das intenções, termos uma vida mais agradável, uma vida mais feliz, uma vida em que possamos conquistar aquilo que nós queremos conquistar. Mas aí, como eu disse, é preciso que sejamos novas criaturas, porque se continuarmos sem Jesus, vamos continuar
em nós mesmos, ou seja, fazendo e cometendo as mesmas iniquidades, as mesmas transgressões, os mesmos pecados, e não tem saída. No final do ano, no próximo ano, estaremos fazendo as mesmas coisas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. A novidade de vida é viver em Jesus. Por isso que ele diz lá, ensina a todos nós, se alguém quer vir, se alguém quer ser meu discípulo, né? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, quer dizer, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer se deixar conquistar por mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e siga-me. E siga-me. O próprio Paulo também em Filipenses, no capítulo 3, 12 a 15, ele nos ensina assim, 3, 12 a 15. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo, olha lá, irmãos, prosseguindo, ano após ano, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Estão lembrados, né, que o pensamento, a reflexão é deixar-se conquistar por Jesus? Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda o apóstolo Paulo, agora na carta aos Colossenses, nós já vimos 2 Coríntios, vimos Filipenses e agora Colossenses 3, 14 e 15, que diz assim, 3, 14 e 15. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, a paz, também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E aí, irmãos, fazemos uma pequena parada para dizer sobre a gratidão. O ano está se passando. Nós devemos ser gratos. Mesmo aquelas pessoas que tenham sofrido mais, embora o sofrimento seja uma coisa muito particular, né? Uns sofrem mais mesmo vivenciando coisas semelhantes. Mas ainda assim nós devemos agradecer ao Senhor. A falta de agradecimento é falta de glorificação a Deus. Porque quem crê em Deus sabe que tudo que Ele dá é perfeito. Mesmo que aos nossos olhos seja algo que nos faça sofrer. Então, o agradecimento é uma das virtudes mais dignas de uma pessoa que ama a Jesus. Então, continuando aqui, vamos a Hebreus. Estamos terminando. Hebreus, falta um pouquinho. Hebreus 12, 10. Hebreus 12, 10 e 11. A carta aos Hebreus, que não sabemos de quem foi o autor, há discussões, né, históricas, se foi o próprio Paulo ou se outra pessoa que escreveu inspirada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ver, Hebreus 2, 10, 11 diz assim, está falando aqui sobre a disciplina em que os pais disciplinam filhos. E aqui ele diz que eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Então é aquilo, quando nós deixamos ser conquistados por Jesus, ele nos está disciplinando para sermos santos. Porque ele disse, né? Deus disse, né? Sede santo porque eu sou santo. É um atributo divino, mas é um atributo que ele se comunica aos que nele creem. Então a santidade é um processo que cada dia nós buscamos mais, né? Sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, graças a Deus, aleluia. Então, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, tudo que Deus faz na vida de um crente ocasiona fruto de justiça. A justiça é de Deus. Justiça impecável. Glória a Deus. Faltando apenas 2 citações, a carta de Tiago, vamos ver aqui, Tiago, que eu até mencionei, né? Carta de Tiago. Glória a Deus, deixa eu ver aqui. 4, 13 e 17. 4, 13 e 17, que diz assim. Então, nesse momento em que nós estamos vislumbrando o nascer de um novo ano, essa advertência de Tiago é muito importante. Ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Ou seja, aqui um exercício de futurologia feito por alguém que sempre faz, né? Para o ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vós não sabeis o que sucederais amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, e aí todos nós devemos dizer isso, irmãos, em nossas orações de final de ano, em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais de vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, irmãos, voltem para essa parte da carta de Tiago, leem. Você vê que aqui não está dizendo que não devemos fazer planejamentos da nossa vida, não tem nada a ver com isso. Só que nós não colocamos, né, os louros, o endeusamento daquilo que vai ser conquistado em nós mesmos, em nossos objetivos, mas na permissão de Deus. Em Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 14, versículos 27 a 32, ele discorre lá sobre o planejamento. Bem, concluindo agora com a primeira carta de Pedro, versículo 1, 3, que diz assim: o apóstolo Pedro, ao escrever esta carta, após o prefácio e a saudação, ele faz, como era muito costumeiro se fazer, ele escreve a passagem em ação de graças. Então ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, ou seja, confiança, expectativa de algo bom, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, encerrando essa mensagem,
Eu quero dizer que o maior presente que nos é dado por Jesus Cristo, e por isso ele deve, por isso ele nos conquista, pela sua graça, pela imensidão da sua misericórdia, é a salvação. A salvação não deve ser colocada de lado. E neste final de ano e início de um ano próximo, eu quero desejar a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, com um coração novo, com um coração quebrantado, todas as bênçãos dos céus. E para isso, irmãos, todos nós devemos saber que não estamos na dependência de outras pessoas. Por mais que gostemos, por mais que gostamos de pessoas, por mais que admiremos, ou admiramos pessoas, o nosso foco deve se voltar para Deus. Porque Deus não reparte a sua glória. A glória de Deus é para Deus e Ele assim, Ele nos ensina em toda a sua palavra, aqui. Então, irmãos, a maior conquista humana, aleluia, Senhor, é se deixar levar de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Um ano maravilhoso na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém.